This call is now being recorded. Bom, pessoal, vamos dar início. Então, já está, né? Iniciei a gravação. A gente vai comentar hoje sobre proteínas. Na verdade, o que acontece quando a gente, né, ingere essas proteínas, né, qual é o fim que essas proteínas têm, obviamente, do ponto de vista, né, da degradação dessas proteínas, principalmente, né? Então, o que acontece com esse consumo de proteínas no nosso organismo? Obviamente, a gente já pôde entender que carboidrato é uma molécula muito importante, porque ela fornece ali aquele ATP necessário para a função das nossas células. E hoje a gente traz essa mesma ideia para as proteínas, né? Então, a gente vai discutir o que acontece quando a gente ingere ali, né? Enfim, vai num churrasco, para quem gosta, né, ingere uma certa quantidade de proteínas. Então, essas proteínas passam por um processo todo de metabolização nas nossas células, de metabolismo celular. E aí, então, a gente, né, vai se lembrar um pouco né, dos aminoácidos, da importância dos aminoácidos, mas como que isso realmente entra lá dentro das etapas das reações químicas das nossas células. Então, a gente fala propriamente sobre a oxidação dos aminoácidos e a produção da ureia, né? Então, a ureia é digamos assim, um subproduto dessa degradação dos aminoácidos que acontece nas nossas células. Então, a gente discute esses dois tópicos na aula de hoje. Continuo aqui, né, com o nosso maravilhoso livro do Leninger como referência. Então, capítulo 18, oxidação de aminoácidos, né, ou seja, degradação dos aminoácidos e a produção da ureia, que é o que a gente vem comentando, né? Então, ele divide o capítulo nesses três principais tópicos, né, destinos metabólicos do grupo amino, né? Então a gente lembra que aminoácido tem um grupamento amino, né, excreção do nitrogênio e ciclo da ureia. Então, esse nitrogênio que está nesse grupo amino, ele é excretado das nossas células, a gente vai perceber como isso é feito. E a última parte a gente fala, né, de fato, do que acontece com o esqueleto de carbono dos aminoácidos. Isso tem uma relação já muito importante que a gente já entendeu, que são os componentes do ciclo de Krebs. Bom, eu lembro aqui né, o que é o aminoácido, a estrutura geral, né? Então, essa imagem aqui mostra um carbono central, né, assimétrico, que tem 4 ligantes entre si. Né? Dentro, né, tem uma porção ácida, e dentro dessa estrutura do aminoácido existe esse grupamento chamado grupamento amino. Né? Esse grupamento é o que a gente vai estudar no primeiro momento. Né? Então, todos os aminoácidos contêm esse grupamento amino. Então, aqui exemplo de 2 aminoácidos especificamente, a asparagina, né, encontrada no aspargo, e a treonina. Né? A asparagina foi o primeiro aminoácido a ser identificado, né, num suco de aspargo, e o último aminoácido a ser identificado foi a treonina, né, presente ali no queijo. Então, quando a gente se alimenta de queijo, a gente está tendo ali uma fonte de aminoácidos. Os vegetais são bastante importantes como fontes de aminoácidos. E a gente vai perceber, então, o que acontece quando a gente... o que as nossas células fazem com esses aminoácidos no ponto de vista de utilizar essa estrutura química para a constituição das suas moléculas, né? Enfim, para utilizar principalmente esse esqueleto de carbono. Né? Então, são 2 partes. Existe uma parte do metabolismo que vai lidar especificamente com esse grupamento amino. É um grupamento bastante tóxico para as células. Então, esse grupamento, em momento nenhum das nossas células, ele pode ficar livre. Ele tem que estar sempre ligado quimicamente com uma outra estrutura, química. Então, a gente vai perceber isso. Se isso fica livre, isso é bastante tóxico para as células. Existem, inclusive, doenças que se devem, né, por alterações nessas etapas do metabolismo, que se devem ao acúmulo desse íon, que é chamado de íon amônio. Então, esse íon aqui é bastante tóxico para as nossas células quando é degradado. Então, quando essa ligação é quebrada, né, essa parte aqui é bastante tóxica, ela precisa ficar o tempo inteiro junto com
uma outra estrutura para que ela não tenha um efeito maléfico para as nossas células, digamos assim, para ela não ter um efeito deletério nas nossas células. Enfim, todos os aminoácidos, então, contêm esse grupamento, que é uma característica, inclusive, do próprio, né, que descreve o nome da estrutura. Aminoácido tem esse grupo amino, né, que confere, então, enfim, que não pode ficar livre nas nossas células. Bom, eu lembro que a gente tem 20 aminoácidos, né, pelo menos os aminoácidos mais comuns, os mais importantes. Né, a gente se lembra lá de quando a gente estudou nas biomoléculas desses 20 aminoácidos. Eu separo esses aminoácidos em dois grandes grupos, né, chamados de aminoácidos não essenciais e aminoácidos essenciais. Né? O que isso quer dizer? Esses aminoácidos não essenciais, existem rotas biológicas dentro das nossas células que fazem a síntese desses aminoácidos. Então, existem enzimas que vão utilizar, né, os esqueletos de carbono, e aí a gente lembra lá do ciclo de Krebs, né? Então tinha aqui várias estruturas químicas, o citrato, alfa-cetoglutarato, succinil, malato, oxaloacetato, e a partir, principalmente aqui via piruvato e via oxaloacetato, a gente consegue, né, ter a parte do carbono, a estrutura do carbono necessária para sintetizar esses aminoácidos. Então, as nossas células fabricam esses aminoácidos, né? A serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptofano, aspartato, asparagina. Né? Então, esses aminoácidos eles podem ser sintetizados pelas nossas células e por isso são chamados de não essenciais. Né? Então, né, enfim, uma dieta balanceada, uma dieta normal, é capaz de fornecer esses aminoácidos. Mas as nossas proteínas utilizam, além desses aminoácidos não essenciais, também os aminoácidos essenciais. Estes aminoácidos a gente não consegue sintetizá-los, né? Então não existe uma via bioquímica, né? A gente não tem enzimas, não tem como produzir esses aminoácidos aqui, né? Metionina, lisina, treonina, valina. Tem alguns aminoácidos que a gente, em um certo momento, a gente não produz e depois a gente produz. Mas, enfim, em geral, esses aminoácidos são caracterizados como essenciais, que a gente precisa obter na nossa dieta. Então, só repetindo. Metionina, lisina, treonina, valina, leucina, isoleucina, triptofano, fenilalanina, histidina, esses aminoácidos, né, ditos essenciais, eles são obtidos aí, né, da nossa dieta, da nossa alimentação. Então, obviamente, como eu já comentei, os vegetais são importantes por terem esses aminoácidos. As plantas sintetizam todos, né? Então nós, seres humanos, não temos como sintetizar todos os aminoácidos, mas as plantas, de forma diferente de nós, elas sintetizam todos os 20 aminoácidos, tanto os não essenciais quanto os essenciais. Então, através dessa alimentação rica nesses vegetais, enfim, a gente consegue ter todos os aminoácidos importantes para a biossíntese das nossas funções. Obviamente, a gente pode também degradar algumas proteínas. Então, na verdade, existe uma dinâmica. As nossas proteínas estão sendo construídas, mas também estão sendo degradadas. E aí, esses aminoácidos eles podem ser utilizados para outros fins. Mas, de forma geral, então, a gente tem que obter esses aminoácidos essenciais da nossa dieta. E o que a gente vai discutir hoje depois que a gente tem esses aminoácidos liberados dessas proteínas, o que acontece, né, com esses aminoácidos dentro das nossas células. Bom, num primeiro momento, então, né, quem se alimentou ali de uma grande fonte de proteínas, né, eu botei a foto do churrasco, mas pode ser enfim, uma pratada de feijão, né, uma boa porção de feijão também tem uma grande quantidade de proteínas. Essas proteínas, então, elas vão passar pelo trato gastrointestinal, né? Então vai passar pelo esôfago,
Lá no estômago, ela vai encontrar proteínas chamadas de proteases, né? Essas proteases são enzimas que vão começar a cortar essas proteínas em pequenas partes constituintes, né? Primeiro nos seus peptídeos, né? Então lá tem a ação de uma enzima chamada pepsina. Esse conjunto então passa para o intestino delgado, né? Ainda no trato gastrointestinal, e lá ela encontra outras proteases para fazer o término, né, dessa clivagem das proteínas e liberar seus aminoácidos, né? Então lá ela encontra tripsina, enfim, outras proteases atuam no intestino e aí se dá a liberação dos aminoácidos, né? Então a gente tem as proteínas, essas proteínas vão sendo clivadas ou, né, fragmentadas em partes menores, né, no estômago, aí cai no intestino ela é, né, degradada ainda mais nas suas pequenas partes constituintes, né? Então aí a gente já tem a liberação de aminoácidos. Esses aminoácidos são absorvidos pela mucosa do intestino, né? Então lá no intestino esses aminoácidos entram para dentro das células e lá eles serão encaminhados para um processo que a gente vai chamar de degradação oxidativa, né? Então a gente vai agora partir esse aminoácido em duas partes, né? E dessa forma é que as nossas células trabalharão com esses aminoácidos. Bom, a partir do que a gente está chamando de degradação oxidativa, existem três circunstâncias ou três momentos metabólicos diferentes, né? Então, essa degradação oxidativa acontece quando a gente, né, como a gente comentou, de uma dieta rica em proteínas, né, como num churrasco, como enfim, numa alimentação bastante rica em alimentos que contêm bastante proteínas. A degradação oxidativa acontece, né, nesse processo que eu comentei, de que as nossas próprias proteínas são degradadas para construir outras proteínas, os seus aminoácidos são liberados. Então, estou caracterizando o que é e quando acontece essa degradação oxidativa dos aminoácidos, né? Então, as nossas proteínas estão constantemente se renovando, né? Uma proteína das nossas células, ela tem uma meia-vida, digamos assim, ela envelhece, num certo momento ela precisa ser destruída, mas esses aminoácidos podem ser utilizados para renovar essas proteínas, né? E durante o jejum, né? Então essa degradação oxidativa acontece durante um período sem se alimentar com carboidratos, né? Então, principalmente períodos muito longos sem ingerir carboidratos, o nosso organismo ativa essa degradação oxidativa dos aminoácidos, né? Então das proteínas. Então nesse momento de jejum prolongado, né, não tem ali uma fonte de carboidrato para a glicose, para gerar o ATP, o nosso corpo ele começa a queimar as proteínas. Então é comum a gente encontrar dietas, né, que retiram completamente o carboidrato da dieta, né, seja uma dieta para emagrecer ou para outros fins. Em geral, isso é muito feito por pessoas que querem emagrecer, retiram completamente os carboidratos da alimentação e deixam só as proteínas. Nesse momento, você começa a degradar as proteínas. Então, a perda de peso nesse tipo de dieta pode estar muito relacionada ao que a gente chama de perda de massa magra, né? Você está perdendo, na verdade, principalmente proteínas. Então, é uma dieta que merece bastante atenção. Essa degradação oxidativa, ela, né, como eu disse, tem algo importante relacionado ao acúmulo daqueles íons amônio, que pode ser tóxico para o nosso corpo. Inclusive, tem um trabalho bastante recente mostrando que esse jejum intermitente, que se chama, ou essas dietas baseadas em jejum prolongado, elas não são muito saudáveis, digamos assim, né? Você começa a queimar muitas proteínas, isso pode ter consequências importantes para o nosso organismo. Isso acontece também no diabetes mellitus, né? Então, essa degradação oxidativa das proteínas acontece também numa doença, né? Onde, enfim, o metabolismo de carboidratos está alterado, as proteínas começam a ser degradadas como fonte, né, enfim, como fonte para a produção de energia pelas células do nosso corpo. Professor,
Sim, Essas dietas, eu não entendi. Essas dietas pode levar ao diabetes, a ter diabetes, Wellington? não. O diabetes é uma doença que, nessa doença, está ocorrendo a degradação de proteínas. Não a dieta pode levar ao diabetes. Esse paciente que tem diabetes, ele não está metabolizando carboidratos normalmente, o Rosiclei. Existem dois tipos de diabetes, né? Então, existe um que é dependente de insulina. Então, apesar dele se alimentar de carboidratos, as células dele não conseguem colocar glicose dentro das células. E aí, para obter energia, essas células acabam degradando as proteínas. Então, nesse paciente, o que está alterado é o metabolismo de carboidratos. Como ele não está funcionando, o metabolismo de carboidratos, vamos pensar assim, não está funcionando nesse indivíduo, para obter energia, ele acaba degradando proteínas. Deu para entender melhor? Sim, consegui entender. Esse é no caso aquelas pessoas que engordam, que têm o diabetes, acabam engordando por isso. Sim, o diabetes, enfim, tem dois tipos de diabetes, né? O tipo 1 e o tipo 2. Se deve, de fato, ao consumo excessivo de carboidratos. Então, essa pessoa, ao longo da vida, consome muito carboidrato e chega num momento, as células param de responder a essa quantidade de carboidratos. É como se ele ingeriu tanto carboidrato, por isso a obesidade, né? Ingeriu tanto carboidrato que essas células, né, de alguma forma, pararam de responder à presença de carboidratos. Né? Esses têm essa obesidade. E existe um diabetes que a pessoa nasce. Ela nasce, é uma questão genética, né? Ela já nasce com um defeito no metabolismo de carboidratos, digamos assim, né? Ela não responde bem à insulina, né? As células dela não tem ali o processo de funcionamento com insulina correto, e aí elas precisam tomar insulina para que as células passem a colocar essa glicose dentro das células. Então, veja, essa doença, ela existe de dois tipos diferentes, né? Existe uma que é de fato ligada à obesidade, porque a pessoa consumiu muito carboidrato ao longo da vida. E nesse caso, professor, de consumir muito carboidrato, tem como a pessoa, tipo assim, diminuir? E aí é restrição metabólica de carboidrato, Rosiclei. Pessoas que estão pré-diabéticas, né, nesse tipo de diabetes, se ela procura um nutricionista, faz uma regulação da dieta dela, né, e aí os nutricionistas têm os valores bem próximos aí do que a pessoa precisa consumir de carboidrato, proteína e gordura durante o dia, ela consegue controlar a doença de forma bastante importante, assim, dá uma melhora de vida muito grande. Assim, não, que a minha família tem, assim, dá um tempo e isso tudo começa a ter, né? Sim, é sempre bom ficar de olho na taxa de glicemia. Minha mãe estava pré-diabética há pouco tempo e ela retornou, ela conseguiu fazer uma dieta, assim, foi bastante rígida, né, com que a nutricionista passou, com a tabelinha do, olha, você precisa comer tanto de carboidrato, evitar carboidratos, né, que liberam muito açúcar, muita glicose, né, então, sei lá, um diabético não pode tomar um caldo de cana, então evitar esses alimentos, procurar carboidratos que são degradados mais lentamente. E aí o nutricionista passa uma lista, se você segue, a minha mãe reverteu, ela não está mais com a taxa de glicemia alta. Então, um controle rígido da dieta tem um impacto bastante importante na saúde desses pacientes. Entendi, obrigada. Agora tem que ver isso, Rosiclei, se não é o diabetes, né, de causa genética, né? Se for de causa genética, essa pessoa vai precisar tomar insulina, vai precisar de um acompanhamento médico, porque aí, na verdade, é um defeito genético, né? E não uma questão nutricional, né? Não uma questão da dieta. Mas esse a pessoa já... É depois de um tempo que ele aparece? Mesmo Não. Esse já aparece no indivíduo jovem, né? Os problemas do diabetes já começam a aparecer na infância, adolescência, ele já está tendo problemas. Não, na minha família não, já depois de estar mais É o da dieta rica em carboidratos, né? Isso.
Bom, é sempre bom, né? E aí, obviamente, o ideal é consultar um médico para ver os valores de, né, quantidade, reduzir esses carboidratos muito doce, reduzir isso, porque está em excesso, na verdade. Bom, esses aminoácidos, né, como a gente vem, né, discutindo aqui, então a gente tem lá as proteínas da dieta, as proteínas, né, que estão sendo renovadas, elas vão liberar esses aminoácidos. Como eu disse, esses aminoácidos eles vão ser partidos no meio, vai gerar um íon, né, um íon amônio, que é um íon tóxico, então a gente vai trabalhar um pouquinho do que acontece com esse íon, e vai gerar esqueletos de carbono, que a gente vai chamar de alfa-cetoácidos. Então, no primeiro momento, então, só para mostrar aqui, né? Então, os aminoácidos eles são partidos ao meio, gera esses íons amônio. Esse íon amônio ele precisa ser excretado do nosso corpo, ele precisa ser liberado, porque, como eu disse, isso aqui é tóxico para as nossas células. Isso se dá, então, por meio do ciclo da ureia. O restante, né, né, dessa estrutura química é chamada de alfa-cetoácidos, né, o nome para esse esqueleto de carbono, então isso aqui constitui uma fonte de carbono, isso entra lá no ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs que a gente comentou. Então, no primeiro momento, a gente vai descrever essa parte aqui, né, chamada de ciclo da ureia, que vai, né, tratar de fazer a metabolização necessária para liberar ou para jogar para fora mesmo do nosso corpo esse íon de amônia. Bom, o fígado, né, acho que como vocês vêm percebendo nessa disciplina, o fígado, então cuidem muito do fígado de vocês, tomem cuidado com excesso de bebidas alcoólicas, é o nosso grande laboratório, né, metabolizador né, enfim, de fármacos, das nossas biomoléculas. Então, é lá no fígado também que acontece o trabalho com essa parte do grupamento amino dos aminoácidos. Então, a primeira etapa no catabolismo dos aminoácidos é remoção desses grupos alfa-amino, né, daquela parte que tem o nitrogênio. Isso é feito por enzimas chamadas transaminases. Né? Isso está acontecendo lá nas células chamadas hepatócitos no nosso fígado. Então, existe um conjunto de reações, que no próximo slide fica um pouco mais claro, que o que faz é, como eu comentei, esse grupo, ele fica o tempo inteiro, né, as nossas células não liberam ele, porque se isso acontecer nesse momento aqui, né, ele precisa ser transformado num produto, para que isso não seja liberado, né, nesse processo, e tem um efeito tóxico para as células. Né? Então, se isso é liberado, ele começa a atacar as membranas das células, as estruturas da célula, isso acaba induzindo a morte da célula. Então, isso é evitado por um processo chamado transaminação, feito por essas enzimas chamadas transaminases. Então, o que é a transaminação? Esse grupo alfa-amino ele é transferido para o carbono de um alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato ele vem lá do ciclo do ácido cítrico, né? Então é como se fosse uma estrutura de carbono, né? Tá aqui o alfa-cetoglutarato, que vai receber esse grupamento amino de um aminoácido, né? Então esse aminoácido, né, veio lá de uma proteína que foi degradada, e esse alfa-cetoglutarato tem o papel de coletar esses grupos amino, né, de todos os aminoácidos que estão sendo gerados nesse processo de degradação e formar o que é chamado de L-glutamato. Então, de fato, esse alfa-cetoglutarato com esse grupamento amina, ele gera um aminoácido novamente, que é o L-glutamato. Mas esse L-glutamato, ele pode ser transportado no nosso organismo, né? Então ele fornece uma forma de transportar esses grupamentos amino sem que ele tenha um efeito tóxico nas nossas células. Então essa é uma forma de transportar essa estrutura esse grupamento amino nas nossas células. Né, ele pode ser utilizado tanto para biossíntese, então como é um aminoácido, se há uma necessidade de síntese de proteína, esse L-glutamato pode ser utilizado para sintetizar uma proteína, ou ele pode ser utilizado para excreção, né, ele entra numa via de excreção para liberar o composto nitrogenado aqui, né, o íon amônia.
Bom, enfim, depois, isso acontece, essa transaminação acontece nos citoplasmas das nossas células, então, chega esse aminoácido lá na célula do fígado, né? Esse aminoácido vai ser degradado, então esse grupo amino é transferido para uma estrutura de carbono, alfa-cetoglutarato, e esse L-glutamato, então, que está transportando esse grupamento amina, vai agora liberar esse grupo amina num processo chamado de transdesaminação. Né? Então, agora sim se dá a remoção desse grupamento amino dessa estrutura. Agora, isso entra na mitocôndria. Então, isso estava lá nas nossas células, no citoplasma da célula, e agora passa para uma organela específica. Né? Então, o glutamato entra nas mitocôndrias e, por meio de uma enzima chamada glutamato desidrogenase, ela libera esse grupamento amina, né, o grupamento amino, na forma de um íon amônio. Mas lá na mitocôndria mesmo, esse grupamento ele vai ser utilizado ainda, como eu disse, ele não pode ficar livre nas nossas células, porque ele vai induzir um efeito tóxico, vai induzir a morte dessa célula. Então, existe todo um metabolismo para lidar com esse grupo amônio para sua liberação, que é chamado de ciclo da ureia. Né? Então, o que eu gostaria que vocês percebessem é que, olha, um aminoácido chegou lá na célula do fígado, esse grupo amino ele é transferido para uma estrutura de carbono, esse produto químico formado, chamado L-glutamato, entra para dentro da mitocôndria. Lá na mitocôndria, ele libera esse grupo íon amônio, né, num ciclo que é chamado de ciclo da ureia. Então, aqui só novamente trazendo isso de uma forma contextualizada com tudo que a gente comentou. Você ingeriu lá muitas proteínas no churrasco, essas proteínas começam a ser degradadas no trato gastrointestinal, né, no estômago, no intestino, por várias enzimas do tipo proteases. Essas enzimas liberam os aminoácidos, né, e aí esses aminoácidos lá no fígado, né, esses aminoácidos já estão lá no fígado, nessas células chamadas hepatócitos, outras enzimas, então, vão quebrar esse aminoácido no meio. Né? Isso acontece por meio dessas duas enzimas, principalmente, que a gente comentou, transaminase, né? E depois a remoção desse íon amônio, que estava lá no L-glutamato, pela glutamato desidrogenase. E aí vocês lembrem, né? Eu estou comentando desde o início, olha, esse íon amônio ele é tóxico para as células. E, de fato, existem doenças que, quando há algum problema nessas enzimas aqui, levam a condições muito específicas, né, na saúde da pessoa devido ao metabolismo dos aminoácidos. Então, esse grupamento amônio que é tóxico, ele vai ser excretado das nossas células a uma via de excreção de nitrogênio. As plantas, elas não excretam nitrogênio, elas utilizam todos esses grupos aminos num processo de biossíntese. Então, ela ressintetiza novos aminoácidos, não fazendo esse papel de excreta de nitrogênio. Então, esse íon amônio ele vai entrar num ciclo lá na mitocôndria, começa na mitocôndria e depois sai para fora do citoplasma da célula e gera no final uma molécula chamada ureia. Essa ureia, então, né, produzida no fígado, levada até os rins e a gente excreta isso na urina. Então, a nossa urina é constituída de ureia, que a gente está excretando esse excesso de nitrogênio que é tóxico para as nossas células. Né? Então, aqui só para a gente acompanhar, né? Então, a gente teve um aminoácido, né, a formação de um alfa-cetoácido, com a transferência desse grupo amino, formando um L-glutamato. Esse L-glutamato libera esse íon amônio lá na mitocôndria, e lá na mitocôndria ele entra num ciclo chamado de ciclo da ureia, né, que produz ureia, e aí a gente elimina isso do nosso corpo, que seria tóxico para as nossas células, a gente elimina aí, enfim, excreta isso dessa maneira.
Bom, o ciclo da ureia, como eu comentei, ele se inicia na mitocôndria e depois vai para o citoplasma das células, né? Novamente, lá nas células do fígado, né? E depois essa ureia é encaminhada para os rins para a gente eliminá-las. E o ciclo da ureia, ele contém 5 etapas enzimáticas, né? Então, aqui eu vou elencar essas etapas enzimáticas, mas o mais importante é que vocês percebam que nesse ciclo, o que está acontecendo é sempre a transferência desse íon amônia para outra estrutura carbono, até que no final seja formado esse produto chamado ureia, né? Então, o íon amônio, né, ele é produzido lá dentro da mitocôndria, né, vindo do glutamato. Isso passa, então, por uma etapa de 5 enzimas, uma etapa de 5 enzimáticas, de 5 atividades enzimáticas, produzindo no final o que se chama ureia, né, e aí a gente excreta essa ureia. Então, esse íon amônio, ele é convertido ao final no que a gente está chamando de ureia, que é uma molécula química que tem esse íon amônio, né, 2 moléculas desse íon amônio aqui, colocadas numa estrutura de uma forma que ela possa ser transportada sem ser tóxica para as células, né? Então, a ureia é uma forma de transportar esse nitrogênio sem que isso tenha um efeito tóxico, né? Então, ela tem uma estrutura química, né? Não é um íon, enfim, que vai reagir com estruturas celulares, é uma molécula química estável que pode ser liberada pelas nossas células. E isso acontece por meio dessas 5 enzimas aqui que eu vou, enfim, dar os nomes a esses processos, né? Então, o íon amônio, primeiro, é reconhecido lá pela carbamoil fosfato sintetase. Então, isso ainda dentro da mitocôndria, esse íon amônio é reconhecido por essa carbamoil fosfato sintetase, formando carbamoil fosfato, é um verdadeiro trava-línguas, viu, pessoal? Nome de enzima é algo, enfim, é bastante criativo quem coloca os nomes. Depois, esse produto, a carbamoil fosfato, é reconhecida pela ornitino transcarbamoilase, né, gerando o que se chama citrulina. A citrulina, então, é reconhecida pela arginino succinato sintetase, né, formando o argino succinato, que é reconhecida pelo arginino succinase. Obviamente, a ideia aqui, pessoal, é que mais que vocês entrem em contato com os nomes, mas entenda que o que está vendo aqui, a gente tem o grupo, o íon amônio aqui em azul, ele está sendo transferido para estruturas de carbono, né, para que não, em nenhum momento desse processo, né, até que gere no final a ureia, ele fique livre para atacar as nossas estruturas celulares, né? Então, essa estrutura é, no final, produzida aqui uma ureia, né, que pode ser eliminada pelas nossas células, né? Então, eu parei aqui no argino succinato, é reconhecido, então, pela arginino succinase, que forma a L-arginina, e aí a última enzima chamada de arginase, que é quem de fato produz a ureia. Então, a ureia produzida pela arginase, ela é uma molécula química estável, que não vai reagir com as nossas biomoléculas, não vai ter um efeito tóxico, ela pode ser liberada das nossas células. Bom, então isso na verdade, finaliza o ciclo da ureia, pessoal. É assim que a gente né, consegue utilizar o carbono desse aminoácido para eventuais reações químicas, né? A gente vai comentar qual que é o papel daquele alfa-cetoácido. Então, lembra, o aminoácido foi dividido em 2 partes, um íon amônio e um alfa-cetoácido. O íon amônio a gente precisa excretar, mas esses carbonos, né, que são mantidos nessa estrutura chamada alfa-cetoácido, eles são utilizados pelas nossas células para fazer outras estruturas químicas. De fato, elas participam aí de outras vias, como a gente vai comentar a seguir. Mas isso encerra o ciclo da ureia. Então, é só para a gente entender que boa parte das proteínas que a gente come, né, a gente precisa eliminar, principalmente se isso está em muito excesso, essa amônia precisa ser eliminada do nosso corpo, né, para que não tenha efeitos tóxicos. Bom, então existe aqui, só para comentar, uma relação entre o ciclo do ácido cítrico
né, e o ciclo da ureia, né? Então, eles estão ligados, porque, se vocês perceberem, esses nomes que a gente estava comentando aqui, principalmente desse aqui, ó, um dos produtos do ciclo da ureia, chamado fumarato, é uma mesma estrutura de carbono que participa lá do ciclo de Krebs, né? Então, o mesmo pesquisador que estudou o ciclo da ureia foi o Krebs, né? O Hans Krebs, que, né, dá o nome do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, que a gente comentou lá no metabolismo do carboidratos. E lembrem que eu falei, olha, o ciclo de Krebs é algo muito fundamental no metabolismo das nossas células. É um ciclo que está trabalhando com estruturas de carbono, então os carbonos ali estão sendo utilizados para diferentes fins nas nossas células. Então, existe aqui uma maneira pelo qual o ciclo do ácido cítrico e a ureia se interligam. Isso acontece pelo meio da produção da molécula chamada fumarato. Então, no final, no ciclo da ureia, há a produção do fumarato. Esse fumarato ele pode entrar no ciclo do ácido cítrico, né? Isso é chamado de bicicleta de Krebs, né? Como uma forma aí gentil de denominar os ciclos estudados pelo Krebs. E aqui está o Krebs, né, numa bicicleta automática, né, um bioquímico bastante importante que estudou essas vias moleculares fundamentais. Bom, pessoal, agora eu vou comentar o que acontece com o esqueleto de carbono, aquela estrutura chamada de alfa-cetoácido. Como eu comentei lá no comecinho, existem 20 tipos de aminoácidos que vão ser degradados pelas nossas células. Então, existem 20 vias catabólicas, mas elas convergem para formar 6 produtos finais, né? Esses 6 produtos, eles participam do ciclo do ácido cítrico. Então, aquelas estruturas de carbono, elas são aproveitadas lá no ciclo do ácido cítrico, né? Então, participando também desse processo fundamental do metabolismo. Então, esse ciclo do ácido cítrico é bastante importante para que as nossas células funcionem, né? E, inclusive, participem das diferentes vias de metabolismo, convergindo nesse ciclo. Bom, os 6 produtos gerados, né, eles participam aí, enfim, participam do ciclo do ácido cítrico e são exatamente as seguintes estruturas. Então, quando são metabolizados, os 20 aminoácidos eles produzem piruvato, acetil-CoA, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato e oxaloacetato. Então, veja que essas estruturas de carbono são as estruturas de carbono do ciclo do ácido cítrico, né? Então, esses carbonos são aproveitados para a produção de intermediários do ciclo do ácido cítrico. Bom, aqui a gente vai perceber mais especificamente onde eles entram no ciclo do ácido cítrico. Olha, os esqueletos de carbono da arginina, glutamina, histidina, prolina, né, eles geram glutamato, e o glutamato produz alfa-cetoglutarato. A isoleucina, metionina, treonina, valina produz succinil-CoA. A fenilalanina, tirosina produz fumarato, né? Então essas vias convergem nesse ponto. Asparagina, aspartato formam oxaloacetato. Tem mais de uma, porque assim, às vezes vocês lembram lá, um aminoácido ele pode ter diferentes cadeias de ramificação. Então, um determinado aminoácido ele pode produzir uma estrutura de carbono e a outra parte produzir outra parte de carbono que também participa do ciclo do ácido cítrico. Asparagina e aspartato produzem oxaloacetato, alanina, cisteína, glicina, serina, treonina e triptofano produzem piruvato. Esses aminoácidos que eu acabei de comentar, que estão aqui marcados em vermelhinho, né? Então, eles são chamados de aminoácidos glicogênicos. Deixa eu só... Porque dentro do ciclo ácido cítrico, esses aminoácidos, a estrutura de carbono, ela pode ser convertida para a produção de glicose. Então, de fato, essa estrutura de carbono,
num determinado momento, ela pode ser utilizada para produzir uma molécula química de glicose. Então, veja, quando eu disse, olha, nos momentos de jejum intermitente, o teu corpo começa a pegar proteínas, né, e degradar essas proteínas para produzir energia. Isso se dá, então, por meio da produção dessas moléculas. Então, há um desvio do ciclo do ácido cítrico para produzir glicose dentro das células, né? Então, é dessa forma que você utiliza proteínas, seu corpo começa a degradar proteínas para produzir a glicose, para produzir o ATP necessário para aquele momento. Então, é assim que as nossas células funcionam, né, nesses processos de jejum prolongados, né? Então, enfim, né, uma atividade física muito prolongada, há também aí o início de queima de proteínas. Existe uma outra molécula, um outro grupo de aminoácidos que geram corpos cetônicos, chamados de aminoácidos cetogênicos. E aí eu vou elencar eles aqui, pessoal. Isoleucina, leucina, treonina, triptofano, aleucina, lisina, fenilalanina, triptofano e tirosina, né? Então, eles produzem principalmente acetil-CoA. Esse acetil-CoA ele pode ser desviado num determinado momento, né, nesse jejum prolongado, e também provoca a produção desses corpos cetônicos, que também são combustíveis metabólicos. Esses corpos cetônicos eles podem ser utilizados pelas células do nosso cérebro. Então, num processo de jejum prolongado, esses corpos cetônicos são utilizados. O nosso cérebro ele só utiliza glicose e corpos cetônicos como forma de energia. Então, nesse momento de jejum, né, a gente precisa de alguma forma de energia, né, isso se dá através dessas duas moléculas. Então, aqui só para deixar claro, né, os aminoácidos podem ser divididos, né, o esqueleto desses aminoácidos podem ser divididos em aminoácidos glicogênicos, né, aqui está todos os aminoácidos elencados, porque nessa entrada para o ciclo do ácido cítrico, eles podem ser desviados para a produção de glicose, e essa glicose, então, forneceria energia para os nossos funcionamentos nesse momento aí que você não está se alimentando com carboidratos. Então, é importante ter uma quantidade mínima de carboidratos. Obviamente, o problema que a gente está falando é sempre do excesso, quando o excesso ultrapassa, enfim, não está sendo feita uma atividade física para queimar essa glicose, aí a gente vai entender isso na próxima aula, a gente começa a armazenar tudo como lipídio, né? O nosso corpo começa a armazenar o excesso daquilo que a gente consome como lipídios. Nós não armazenamos, nós não temos uma fonte de armazenamento de aminoácidos, né? Então, a gente observou que a gente armazena carboidratos na forma de um polímero chamado glicogênio, né? Então, o glicogênio é uma reserva de glicose, a gente percebeu que ele dura poucas horas, e em grande excesso a gente armazena, né, esse excesso essa dieta rica, a gente armazena na forma de lipídios. Mas nosso corpo, nossas células, ela não tem nenhum tipo de forma de aminoácido. Esses aminoácidos, eles precisam ser, em geral, eles precisam ser degradados completamente, né, para que a gente não tenha o efeito do acúmulo do íon amônia. Bom, e os outros aminoácidos, só para finalizar, são os corpos cetônicos. Como eu disse, o nosso cérebro também utiliza esses reagentes químicos aqui, cetogênicos, como fonte de energia, né? Então, esses aminoácidos podem ser desviados, né, ali por meio do acetil-CoA para a produção de uma molécula cetogênica que é utilizada pelas células do nosso cérebro como fonte de energia. Bom, eu trouxe lá naquela primeira parte, né, uma imagem de uma carne no churrasco, mas o feijão é um alimento que apresenta a constituição de todos os aminoácidos. Então, né, para quem é vegano ou vegetariano, né, então ele é um alimento bastante nutritivo aí para suprir os nossos aminoácidos chamados essenciais, né? Então, é bastante rico. Isso depende do cultivar também, a quantidade
específica de cada um desses aminoácidos, mas, enfim, uma boa fonte de proteínas também, né? Então, os veganos conseguem obter todos os seus aminoácidos essenciais a partir de uma dieta balanceada de vegetais, sem nenhum problema. Então, não existe né, a obrigação de uma alimentação baseada em carne. Bom, pessoal, era isso, né? Eu termino aqui com essa imagem, né? Acho que faz muito bem também. Né? Obviamente não precisa eliminar o consumo excessivo de carne, mas, né, enfim, existe aí uma questão econômica também que se baseia muito na produção de carne, enfim, e se diz muito aí que a gente poderia, né, alguns dias da semana, retirar a carne e substituí-la por vegetais ricos em aminoácidos. A gente não teria um problema de dieta se isso acontecesse. Assim eu finalizo a aula de hoje. Discutimos de uma forma geral o que acontece com as proteínas, né, do ponto de vista catabólico nas nossas células, né, o que acontece com essas proteínas quando são absorvidas, elas são degradadas, né, gerando seus aminoácidos. A gente quebra esses aminoácidos, né, em estrutura de carbono, amônia excretada, enfim, e discutimos aí a participação desses esqueletos de carbônico entrando lá no ciclo do ácido cítrico, né, e podem fornecer aí uma forma podem fornecer uma forma da gente sintetizar moléculas importantes para o nosso funcionamento celular. Eu estou rindo aqui do comentário da Antônia Mari Leandro. Ela fala, o preço que está, já estamos eliminando as carnes. Bom, não é nesse sentido, né? Mas, enfim, o Brasil está passando por um momento, uma crise econômica muito importante. Eu falo isso do ponto de vista, existe uma questão ambiental, né? A produção de carnes é algo que impacta o ambiente. Impacta florestas, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu sei que, principalmente a indústria agropecuária, que é muito forte no estado de Goiás, não enxerga dessa forma, mas a produção de carne por meio de... Né, a forma como a gente tem, ela tem um impacto ambiental importante, né? Então, para produzir carne é algo preocupante também do ponto de vista ambiental, né? Isso, né, necessidade de grandes pastos, às vezes, para ter esses pastos. Há um impacto em florestas, em toda essa questão. De fato, né, uma dieta balanceada... eu não sou a favor, assim, eu tenho amigos vegetarianos, veganos, né, que eliminaram completamente carne da dieta. Eu gosto de carne, mas eu acredito ser possível a gente balancear, né? Diminuir um pouco do consumo de carne e aí pensando no impacto que a produção de carne tem, né? Enfim, das fazendas, das necessidades de uma produção de espaço e do impacto ambiental. Então, sou a favor da gente pensar, se for pensar ainda do impacto de ética, né, com os animais, né? Então, eu não sei se vocês já viram vídeos de como são os matadouros, ou vocês já passaram por alguma experiência de matadouros. Então, tem questões éticas também importantes. E não que, né, também a gente, enfim, mas diminuir um pouco de carne, eu acho que bom, não, acho que o meu ponto de vista, não é algo que impactaria a sua saúde, né? Então, você conseguiria manter uma dieta muito bem baseada em vegetais e diminuir um pouco o consumo de carne, talvez. Bom, Rosiclay é bem triste, né? Então, acredito que ela esteja falando da questão ética com os animais, né? Então, enfim, vale pensar sobre isso. Pelo menos pensar, pelo menos discutir nesse momento, né? Então, conversar sobre isso. Bom, era isso, pessoal. Passamos aí, voltando ao preço da carne, já que a Antônia falou, a gente passa por um momento de crise econômica muito importante aí. Acho que, né, merecemos pensar bem aí para o nosso futuro
e pensar, escolher bem os nossos representantes. Enfim, para ver se temos um pouco mais de respiro aí, né, durante as coisas básicas da vida. Pessoal, era isso nessa aula de hoje. Se alguém tiver alguma questão, quiser falar alguma coisa, a gente se encontra na próxima aula para discutir sobre gorduras, né, sobre lipídios, né, se eu não me engano, né? Então a gente volta na próxima quarta-feira para conversar um pouco mais sobre metabolismo celular. É isso, se hidratem, né, nesse calor, bebam bastante água, se cuidem. Até a próxima semana, pessoal, a gente traz um pouquinho mais de metabolismo. E fico à disposição de vocês. Até a próxima semana, professor. Até mais. Até mais. Tá bom, tá ok, Carla. A Carla disse que não vai estar presente, mas assim, a aula estará gravada lá no Classroom ou no YouTube, se você quiser acompanhar depois, sem problemas. Até mais, pessoal. Até mais, Jeder. Acho que o Jeder já foi. Bom, até mais, Rosiclei, Carla, Ricarda, Antônia. Até.